Olá, boa noite para você que acompanha a TVU no canal 55 HF, no 11 da NET, nas nossas redes sociais. Já curtiu a nossa página no Facebook? facebook.com/TVU. Vá lá, curta a nossa página, receba as nossas informações. Não está na frente da televisão, está na frente do computador. Você acessa o seu Facebook pelo iPad, acessa pelo seu laptop, acessa o seu Facebook pelo seu celular. Lá também a gente transmite a programação da TVU, onde quer que você esteja no planeta. Via Facebook, pode nos acompanhar. Ah, bom, mas o Facebook não está legal naquele dia, não é o melhor local para você acessar o Facebook. Vai em tvuplay.tv.br, onde também a nossa programação é transmitida. E vem aí um novo site da TVU, com todas as informações, bastidores e muita notícia local para você que nos acompanha diariamente. No 21h30 de hoje, vou conversar via Skype com o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia. Ele está em Brasília, no Conselho Federal, e acompanha essa situação toda envolvendo o Supremo Tribunal Federal, a homologação das delações premiadas do pessoal da Odebrecht e também a sucessão da cadeira do ministro Teori Zavascki, morto na última sexta-feira em um acidente de avião. E, sinceramente, na hora que aconteceu, todo mundo imaginou, pensou em uma teoria da conspiração, mas tudo que vai acontecendo agora na investigação vai mostrando que realmente foi um acidente, né, que vitimou Teori e outras 4 pessoas na chegada no aeroporto de Paraty. Vamos conversar com o Cláudio Lamáquia a respeito desses assuntos ligados ao Supremo Tribunal Federal. Se sobrar tempo também a gente vai questionar ele a respeito de algo que nos interessa diretamente a todos os cidadãos. A OAB está pleiteando a revisão da tabela do imposto de renda. E esta revisão, né, é uma revisão que interessa diretamente a todos nós, em função de que está defasado. E aí dói no nosso bolso. Vamos saber de Cláudio Lamáquia o que está acontecendo lá em Brasília, se há realmente uma possibilidade de revisão, qual é a posição da Ordem dos Advogados do Brasil. O outro assunto do programa, não poderia deixar de ser, a questão de Porto Alegre. É a questão da gente olhar para o que está acontecendo na capital. Hoje pela manhã, o prefeito Nelson Marquesan concedeu uma entrevista coletiva mostrando os números da situação financeira da Prefeitura de Porto Alegre. Números, segundo ele, graves, que podem, inclusive, levar ao atraso no pagamento dos salários do funcionalismo já a partir de março. Nelson Marquesan foi convidado para estar conosco, não pôde estar conosco em função de compromissos já assumidos anteriormente essa noite. A gente espera que nos próximos dias possa conversar com ele a respeito desta situação da Prefeitura da capital. E também vamos conversar, e eu espero que a gente consiga fechar o contato com uma boa qualidade. Ele está no litoral do Rio Grande do Sul com o ex-prefeito José Fortunati. Tá? Porque, afinal de contas, tem a posição do atual, temos que ouvir aí o ex a respeito dessa situação da Prefeitura da capital. E nos próximos dias, Marquesan vindo aqui, Fortunati também virá, né, ponto e contraponto, como é a tradição nossa aqui da TVU. Sempre que a gente trata dessas questões mais polêmicas. Já falei demais nessa abertura. Fique com a gente, fique informado, bem informado. 21h30 está entrando no ar. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br.
Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Advogados do Brasil, o gaúcho Cláudio Lamacchia, que nos atende via Skype em Brasília, onde está na sede do Conselho Federal da Ordem. Doutor Lamacchia, boa noite, obrigado por atender a TVU. Boa noite, Felipe, boa noite aos nossos telespectadores. Desde a morte de Teori Zavascki, o senhor tem mantido um contato com os órgãos de imprensa, também com o Supremo Tribunal Federal, na tentativa aí da homologação das delações da Odebrecht. Esse processo começou a andar nos últimos dias, nas últimas 24 horas. A OAB está satisfeita com a questão da forma como ela está sendo tratada pelos juízes auxiliares do ex-ministro Teori Zavascki? Bem, Felipe, a preocupação inicial que eu externei e que manifestei ainda desde a sexta-feira, quando tivemos esta tragédia, é exatamente no sentido de que nós não tenhamos aqui nenhuma dificuldade no que diz respeito à celeridade e agilidade na apuração dos processos da Lava Jato. Nós estávamos com uma fase dita fase de confirmação das colaborações, né, ou vulgarmente conhecidas como delações, e que já havia um cronograma, inclusive, deixado pelo ministro Teori Zavascki, um cronograma de realização dessas audiências por parte dos juízes auxiliares que constituem a força-tarefa que foi montada ainda pelo próprio Teori Zavascki. O que defendi, que continuo defendendo, e agora manifestei, inclusive saudei a posição da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, é exatamente o fato de que nós não deveríamos ter nenhum atraso, o mínimo possível de atraso neste trabalho específico das audiências de confirmação das delações. E, portanto, estava eu a defender que a ministra Carmen Lúcia determinasse a manutenção dos juízes que foram escolhidos pelo ministro Teori Zavascki, que compõem a força-tarefa, que conhecem a fundo todos estes depoimentos, todos estes processos, toda a prova que foi colhida, porque já acompanham isso há bastante tempo. E até mesmo em nome da história que cada um destes juízes tem destes processos. Isso é fundamental para a celeridade, para a agilidade que todo o Brasil hoje quer na apuração deste processo da Lava Jato. Então, fizemos essa defesa pública, inclusive, no sentido de que a ministra se encaminhasse neste formato, ou seja, destravasse
a força-tarefa, autorizasse a força-tarefa para que ela continuasse cumprindo o cronograma que havia sido já delimitado, que já havia sido acertado pelo próprio ministro Euriz Havas. O que aconteceu no dia de ontem, a ministra Carmen Lúcia então autorizou a continuidade do cronograma com estas audiências de confirmação das delações, e nós temos a saudar, sim, exatamente esta determinação, porque era exatamente isso que nós estávamos defendendo, em nome da agilidade, em nome da celeridade que nós precisamos ter nesses processos. A Operação Lava Jato não pode parar. E mais, a sociedade espera que haja agilidade, espera respostas efetivas e até mesmo respostas conclusivas sobre tudo que já se sabe, sobre o que já vazou e também sobre todas as denúncias e as informações que são colocadas hoje, inclusive pela própria mídia. Portanto, essa decisão é uma decisão que, neste momento, ela trabalha exatamente nessa linha da celeridade. É boa. Né? Eu continuo defendendo que, dentro do recesso ainda, haja a possibilidade da própria ministra Carmen Lúcia de homologar ou não estas delações que estão sendo objeto deste trabalho, dessas audiências de confirmação feitas pelos juízes auxiliares. No segundo momento, se isso acontecer, e é o que nós estamos aqui a defender, mesmo que seja feito parcialmente, aquelas que já estejam em condições de serem homologadas, a ministra presidente homologaria, encaminha para a PGR, para o Procurador-Geral da República, e depois a Procuradoria-Geral da República, no momento seguinte, promove as denúncias ou não, conforme cada um desses processos. E aí sim, também nós estamos defendendo, a OAB está defendendo, eu estou defendendo, que haja o sorteio dentre os membros que compõem hoje o Supremo Tribunal Federal para que assumam a relatoria dos processos que até então estavam no Ministério. Sorteio entre todos os integrantes do Supremo Tribunal Federal ou sorteio entre os integrantes da segunda turma de onde os processos já estão, onde pertencia Euriz Havas, entre os 4 da segunda turma ou entre os 9 outros ministros do Supremo Tribunal Federal, à exceção aí de Carmen Lúcia, que está presidindo, e nesse momento, normalmente, o presidente não relata. Então, o que ficaria? Entre os 4 ou entre os 9? Eu tenho defendido, Felipe, nós temos hoje várias correntes, inclusive, e algumas possibilidades regimentais. Né? Há a possibilidade regimental de que seja esse sorteio procedido apenas nos membros que compõem a turma, mas também há a possibilidade regimental e a defesa que faço exatamente nesse sentido, de que o sorteio seja feito dentre os integrantes de todo o Supremo Tribunal Federal hoje. Excluído, como tu disseste muito bem, a ministra Carmen Lúcia, porque não recebe distribuição de processos. Então, esse sorteio seria feito entre os 9 ministros que compõem hoje o Supremo Tribunal Federal. Por uma razão, porque dentre as pessoas que são citadas nessa operação e que são, inclusive, citadas nas delações, está o nome do presidente do Senado Federal, está o nome do presidente da Câmara dos Deputados, o próprio presidente da República é citado. Portanto, isto atrai a competência do foro para o pleno do Supremo Tribunal Federal. E é por isso que eu defendo que o sorteio seja feito dentre todos. E defendo que seja feito por sorteio, porque parece que esta seria, em que pese até mesmo os riscos de que eventualmente esse sorteio não caia para alguém que tem o perfil, para alguns ministros que tenha perfil como o perfil que tinha o ministro Teori, que me parece que é o perfil mais adequado para a relatoria destes processos, mas me parece que com o sorteio nós temos uma situação republicana de total transparência e que observa exatamente o regimento, e é isso que nós temos que ter. Me parece que o casuísmo não seria interessante numa situação dessas. Um outro ponto que nós podemos ter ainda seria uma composição dos ministros da Corte, no sentido de que fosse esse processo encaminhado ao revisor do plenário, revisor Celso de Mello, que seria ele
o decano hoje da corte e seria o revisor do processo. Também há uma possibilidade nesse sentido. Se fala também numa outra possibilidade, que seria a transferência de um ministro de uma turma para outra, para que ele venha a suprir a vaga do ministro Teori Zavascki. Essas são as possibilidades hoje que são colocadas e que, volto a dizer, o que nós estamos defendendo neste primeiro momento agiliza o processo da Lava Jato e, mesmo que tenhamos essas situações ainda que devam ser definidas com relação à distribuição, não atrasa todo o processamento, notadamente da força-tarefa. Por isso, aquele passo que foi adotado ontem pela ministra Carmen Lúcia já é um avanço, né, porque está exatamente na linha do que a OAB estava a defender, ou seja, atende este primeiro aspecto que a OAB estava defendendo, da celeridade e da manutenção dos atuais juízes federais. E agora, no segundo momento, nós temos que verificar a questão da homologação, que eu defendo que ainda, se for viável, em termos de tempo, que sejam eles homologados no recesso pela própria presidência do Supremo Tribunal Federal, e isso é absolutamente possível. Para vocês da OAB, há um grande debate no país, né? Se colocando se tem ministros mais políticos, menos políticos. Teoria era um ministro técnico. Há alguma preocupação em relação a um dos nove ministros? O perfil de alguns serem mais políticos, mais conversadores com a imprensa, dão entrevistas, mesmo que raramente, por exemplo, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello fala seguramente com a imprensa, e outros são inalcançáveis, inatingíveis praticamente. Caso de Celso de Mello, Edson Fachin também é complicado conversar com ele. Estou falando do lado da imprensa, né? Vai fazer muita diferença isso para vocês da OAB, caso aconteça sorteio e caia um mais político, um mais técnico? Olha, Felipe, em princípio, não deveria fazer diferença pelo fato de que nós temos hoje 10 ministros no Supremo Tribunal Federal que foram escolhidos nos termos da própria Constituição Federal e observando exatamente os requisitos constitucionais para que os ministros estivessem lá e fossem escolhidos. Foram sabatinados pelo Senado, inclusive. Tá? Portanto, nós temos 10 ministros do Supremo que tecnicamente, estão absolutamente preparados para julgar estes processos e os demais. Claro que as pessoas não são iguais. Nós temos ministros com um perfil mais discreto, mais sereno, que são mais técnicos e falam, portanto, nos autos, que era um perfil muito próximo, que é o perfil que tinha o ministro Teori Zavascki, que me parece que num processo como este, rumoroso, como este da Lava Jato, é um perfil muito importante para o magistrado. Mas o que se quer e o que se espera é que, de fato, nós tenhamos celeridade na apuração destes processos todos. Né? E claro que, seguramente, o ministro que venha a ser nomeado como relator, ele terá que ter cuidado na condução dos processos, como teve o ministro Teori Zavascki, que, acima de tudo, além destas características de ter sido um ministro extremamente discreto, sereno, e muito técnico e com muita força sempre nas suas decisões, sempre se pautou exatamente pela absoluta independência no que diz respeito às decisões que tomou. Bom, com relação agora à substituição, Teori era um ministro técnico. Vocês trabalham na expectativa de um de um ministro técnico, de um ministro com caráter político? Qual seria o ideal para a substituição de Teori Zavascki? Vários nomes já estão sendo comentados. A maioria deles ganha força nomes dos tribunais superiores, né? Dessa vez não veio uma indicação de um advogado conhecido em nível nacional ou com uma forte base teórica, com uma forte base na academia, por exemplo, nas universidades. Parece que vem aí alguém dos tribunais superiores. O senhor acha que por aí pode haver uma surpresa? Como é que vocês da OAB acompanham a sucessão do ministro Teori em função da morte dele na última sexta-feira? Felipe, eu defendo exatamente que nós possamos ter a escolha recaindo sobre um ministro que seja independente,
que seja ele técnico, que tenha as características que o magistrado deva ter, e me parece que fundamental esta ideia de um magistrado discreto, sereno e que priorize, acima de tudo, a técnica. Isto é o que todos nós, e tenho certeza que aqueles que militam no direito no dia a dia estamos a esperar. Mas, acima de tudo, entendo que é muito importante que o ministro que venha a ser indicado, depois sabatinado pelo Senado Federal, possa ser um nome que esteja acima de qualquer suspeita, acima de qualquer vinculação partidária. O ponto principal aí deve ser, sim, a técnica, o saber jurídico, o notório saber jurídico, porque é isto que deve prevalecer no âmbito de uma indicação do Supremo Tribunal Federal. A OAB faz lobby nesse caso, indica alguém, chancela algum nome? Como é que funciona para o senhor essa situação? Não, Felipe, a Ordem dos Advogados do Brasil, e eu tenho que ter muito cuidado com relação a isso, porque, por certo, logicamente, temos inúmeros pedidos, pretensões de colegas, enfim, de pessoas, de militantes da área jurídica que procuram a OAB num momento como este. Mas a postura da instituição, a minha postura, tem que ser uma postura absolutamente isenta, defendendo, sim, que o ministro tenha estas características, mas não o nome de A, B ou C, porque isso não compete à instituição, não compete a mim, não compete ao OAB. Isso compete à Presidência da República e ao Senado Federal. A demora é ruim, não falando apenas da questão da Lava Jato, mas em função de tudo que acontece no país, né, essas especulações todas, causando até desgaste para alguns nomes. Né? Hoje, por exemplo, todo mundo fala o nome de Ives Gandra Filho, né? Mas também já vai aparecendo coisas na imprensa contra ele. Esse desgaste natural que acontece com nomes que são lançados muito cedo. Como é que vocês acompanham isso? O senhor é do meio, né, e deve estar acompanhando tudo isso. Esta é uma avaliação que os candidatos devem fazer. Muitas vezes, um candidato que tenha uma pretensão maior e que não se contenha num determinado momento acaba tendo prejuízo, né? Porque me parece que algumas matérias que eu tenho lido acabam trazendo muito mais prejuízo do que benefício a este ou aquele candidato, né? Eu não acredito que agora, neste momento, nós tenhamos um prejuízo com relação ao fato de nós não termos essa indicação por parte da Presidência da República. Aliás, o Presidente da República foi muito claro, inclusive também isso depois de uma manifestação da OAB, onde dissemos que não entendíamos como correta a indicação do ministro para o Supremo Tribunal Federal para que ele viesse a receber, a herdar os processos, a relatoria dos processos da Lava Jato. O próprio Presidente da República já disse logo em seguida, então, daquela manifestação nossa, que aguardaria exatamente a definição da nova relatoria dos processos da Lava Jato para posteriormente indicar o nome para o Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, diante desta manifestação do Presidente da República, imagino que este nome só venha a ser indicado posteriormente à definição do novo relator. O que acho, sob todos os aspectos, saudável e muito bom, porque está em consonância com aquilo que defendi, inclusive antes dessa manifestação do Presidente da República, como disse agora, porque entendia que não seria aconselhável que um novo ministro do Supremo viesse a ser indicado neste momento pelo Presidente da República, viesse a assumir estes processos como relator da Lava Jato, o que traria de imediato para esta pessoa, para este profissional, para este novo ministro, uma ideia da sociedade de suspeição ou de alguém que pudesse estar sendo nomeado para esta ou para aquela missão, que de todo não seria bom para a nossa democracia. Então eu não vejo, acho que nesse ponto é importante mesmo, acho que a definição primeira tem que ser a definição de quem será o próximo relator dos processos da Lava Jato e ainda antes disso também, como disse, tenho defendido que haja a homologação imediata de todas as delações, tão logo concluídos os passos no que diz respeito às audiências de confirmação.
Só para fechar essa questão, quando o senhor esteve aqui presencialmente, também quando o senador Lazier Martins esteve aqui, nós conversamos a respeito de um projeto que é de autoria do senador Lazier Martins, agora no PSD, tramita no Senado, mudando a forma de indicação, né, colocando mais gente para indicar o candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, na verdade, aos cargos, né, nos tribunais superiores. É a hora da gente fazer alguma mudança até para que não haja suspeição, dessa vez em função de tudo que está acontecendo, o processo da Lava Jato, a morte que, no primeiro momento, eu e o senhor conversávamos por telefone, o senhor já afastava a teoria da conspiração, mas para que não haja nenhum problema nesse sentido, mudar a forma da escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal ou dos tribunais superiores, né? Está na hora de se mexer nisso para que não haja nenhum tipo de suspeição, né? Eu acho que o aprimoramento da legislação, notadamente da Constituição, no que diz respeito à indicação de um dos membros ministros do Supremo Tribunal Federal, é de todo aconselhável. Nós temos que efetivamente debater muito este tema agora para encontrarmos a melhor sistemática. A sistemática que está hoje, e vige hoje, nós estamos vendo que ela traz uma carga muito forte, né, de influência política, o que, sem dúvida nenhuma, não é bom. Ok. Bom, deixa eu mudar de assunto. Estou conversando com Cláudio Lamar, que é presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Até vou trocar eu de câmara aqui em Porto Alegre para o seguinte. O senhor está encaminhando uma solicitação em nome de todos nós, sociedade. Eu não aguento mais pagar impostos. O imposto de renda não é revisado há um tempão. Quando foi revisado, não foi o suficiente. Como é que o senhor está encaminhando esse assunto em nome aí, sim, não só dos advogados, mas de toda a sociedade, junto ao governo federal? Nós requeremos, ontem ainda encaminhei um requerimento ao presidente da República, defendendo que haja a aplicação da correção monetária sobre a tabela do imposto de renda. Primeiro porque nós já temos uma defasagem acumulada da atualização da tabela de imposto de renda, que chega na ordem, aí, se não estou enganado, de mais de 80%. Quer dizer, algo inadmissível, né? Por várias razões. Nós temos um dos países que tem uma das mais altas cargas tributárias do mundo. A sociedade brasileira, como tu bem disseste, já não suporta mais colocar a mão no bolso para cobrir os rombos dos governos, né? E isso tem acontecido frequentemente, de forma recorrente. Só se ouve falar em aumento de carga tributária e não de redução. E ainda se tem agora, nesta questão da tabela de renda, já há bastante tempo, uma forma disfarçada de se agregar um aumento da carga tributária. Porque na medida que não se coloca nem sequer a inflação sobre a tabela do imposto de renda, sobre as faixas da tabela do imposto de renda, muitas pessoas que não deveriam estar pagando imposto de renda, se a tabela fosse reajustada, passam a pagar imposto de renda, e alguns que não deveriam estar na faixa X ou Y acabam trocando de faixa por conta disso e pagando mais imposto de renda ainda. Portanto, perde toda a sociedade, não apenas aquele cidadão que, em tese, não teria renda suficiente, se a tabela fosse atualizada, não estaria sujeito a ter que pagar o imposto. Não, perdem todos os demais, porque também pelo fato da tabela não sofrer o reajuste, as demais faixas também não são reajustadas. Claro. Bom, só para fechar, como é que funciona? O senhor pegou e encaminhou um pedido, né? O senhor aguarda uma resposta, isso tudo é escrito, tem algum contato que o senhor vai fazer com o ministro Henrique Meirelles, com o presidente Michel Temer, para tratar dessa questão do imposto de renda, que realmente aflige a todos nós, porque mais de 80% de defasagem não é possível, né? A gente está sendo... A carga tributária já é alta e não é corrigida pró-cidadão nunca, né? Felipe, nós formalizamos este pleito diretamente à Presidência da República, este requerimento, que reputou um requerimento em nome da sociedade, porque a Ordem dos Advogados do Brasil fala, sim, em nome do cidadão, mas a OAB não está apenas aguardando um posicionamento formal por parte do governo, seja pelo presidente Michel Temer, seja pelo ministro Henrique Meirelles. A OAB também foi ao Supremo Tribunal Federal buscar
né, que haja uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal determinando a atualização das tabelas do imposto de renda. Porque entendemos, como disse, que nós temos uma situação aí inaceitável pelo percentual hoje já de defasagem que a tabela tem. E, portanto, entendemos que o próprio Supremo, se alinhar com a tese defendida pela OAB, numa ação direta de inconstitucionalidade, poderia ele resolver esta questão. Certo. Bom, já que estamos falando de Supremo Tribunal Federal, né, vocês também ingressaram com uma ação na questão aí das bagagens, né, que nós cidadãos, segundo a ANAC, vão ter que pagar. Né? Como é que ficou essa situação, hein? Também ajuizamos uma ação civil pública, com pedido, inclusive, de liminar, que nós entendemos, Felipe, e eu tenho feito uma crítica bastante contundente nesse sentido, que esta decisão da ANAC, autorizando as companhias aéreas a utilizarem essa sistemática de cobrança de bagagens que serão despachadas, nós teremos o efeito absolutamente inverso daquilo que é defendido pela ANAC e pelas companhias aéreas. Ou seja, em outras palavras, nós teremos um aumento das tarifas aéreas e não uma redução das tarifas aéreas, como estão a informar, a dizer as empresas. E também faço uma crítica à ANAC, porque entendo que esta não deveria ser uma postura de uma agência reguladora. A ANAC deveria estar muito mais preocupada em contribuir, né, para a regulação do mercado e proteger o consumidor, e ela, com esta postura, ela se compromete muito mais com o lucro das empresas aéreas e não, efetivamente, com a sociedade, como nós entendemos que uma agência reguladora deve se comprometer. Aliás, este é mais um episódio que reforça a minha visão, que reforça a minha convicção de que as agências reguladoras devem ser objeto de um amplo debate no Brasil. O formato atual está demonstrando estas distorções, como já vimos, inclusive, por parte da Anatel, por diversas ocasiões, no que diz respeito às companhias de telecomunicação. As empresas de telefonia celular é um exemplo claríssimo disso hoje. O que aconteceu na Anatel por parte do ex-presidente, que inclusive pedimos seu afastamento da Anatel naquele momento, o antigo presidente, o anterior presidente, quando defendeu, inclusive, a limitação da internet banda larga num efetivo, num real prejuízo a todos os consumidores brasileiros. Ou seja, o papel das agências me parece que ele está sendo muito distorcido ao longo destes últimos tempos. Muito político nas agências e poucos técnicos, né? Sem dúvida nenhuma, e falta muito compromisso alguns dirigentes, alguns presidentes de agências reguladoras com a regulação do mercado, notadamente com o consumidor. Neste caso das bagagens, nós estamos agora aguardando. A juíza federal determinou que a ANAC preste informações e, posteriormente, deverá estar avaliando o nosso pedido. Deixa eu só explicar, então. Eu acho que eu falei Supremo. Esta ação das bagagens, e para quem não está inteirado do assunto, há uma portaria da ANAC permitindo às empresas aéreas no Brasil que cobrem pelas bagagens. E aí, claro, vai subir. Você vai comprar uma passagem barata e vai pagar caro para levar a bagagem junto. Há uma limitação hoje, em termos de peso, e essa limitação não seria mais respeitada. Essa ação não é no Supremo. Essa ação, então, é no primeiro Tribunal Regional Federal da primeira região, é isso? Justiça Federal de Brasília. Tá. Então, só para deixar claro, eu acho Primeiro que eu falei... grau, Justiça Federal em Brasília. Tá. É que eu acho que eu falei... Uma ação civil pública ajuizada pela OAB. Tá, é que eu acho que eu falei Supremo Tribunal Federal na minha pergunta, só para deixar clara esta situação. Bom, banda larga, bem ou mal, funcionou, conversamos com o senhor pelo Skype, bem melhor, bem mais tranquilo que muitas vezes a gente conversa com o senhor pelo celular, como o senhor disse há pouco, né? Cai toda hora a ligação, a qualidade da telefonia móvel celular não é boa, apesar do preço praticado no Brasil, né? Então, mas funcionou via Skype aqui, prazer lhe ter no 21h30, uma excelente noite para o senhor aí em Brasília, volta para Porto Alegre amanhã e vai para Lagoa Vermelha, estão me dizendo aqui? Vou a Lagoa Vermelha, ainda tenho um compromisso pela OAB,
em Lagoa Vermelha, uma interiorização da Ordem dos Advogados do Estado do Rio Grande do Sul, patrocinada pelo presidente Ricardo Breyer e por todos os nossos presidentes lá da região. E acontece essa interiorização também no mesmo dia lá em Lagoa Vermelha, onde nós temos o rodeio, o rodeio internacional do churrasco lá em Lagoa Vermelha. É um evento bastante tradicional. A festa do churrasco, nesse caso. Festa do churrasco. Exatamente. Festa do churrasco. Quando o senhor esteve aqui, o senhor me disse quanto tinha rodado como presidente da OAB Rio Grande do Sul. Já conseguiu fazer o cálculo de quanto rodou como presidente, já rodou como presidente da OAB Nacional ou não? Pois olha, Felipe, como presidente da OAB do Rio Grande do Sul, ao longo das 2 gestões dos 6 anos, eu fiz mais de 500 mil quilômetros de carro andando por todo o interior do nosso estado. Agora eu estou tendo uma dificuldade porque eu não sei bem contar a milhagem aérea. Mas eu tentarei melhorar um pouquinho isso, vou tentar encontrar uma maneira de fazer esta contagem também, viu? São algumas voltas do globo terrestre. Sem dúvida. Cláudio Lamaque, obrigado ao senhor aí, um excelente trabalho, uma boa noite, uma boa viagem de volta para o Rio Grande do Sul amanhã. Obrigado, Felipe, um abraço a ti, mais uma vez parabéns pelo programa e também um abraço especial aí a todos os nossos telespectadores. Atualizamos o noticiário em relação àquelas questões ligadas ao Supremo e não saem essas questões do nosso dia a dia. Infelizmente, após a passagem do ministro Teori Zavascki, uma história toda relacionada ao Rio Grande do Sul, com o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamaque. O 21h30 vai a um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente volta com mais informação para você. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. O assunto do dia na política municipal é a entrevista coletiva de Nelson Marquesan, concedida na sede da Prefeitura, com todo o secretariado em volta dele, para falar a respeito da crise nas finanças públicas do município. Marquesan reclamou muito da situação que encontrou as finanças de Porto Alegre. Ao longo de 1h30, ele divulgou as condições do caixa da Prefeitura e as medidas que deverão ser tomadas para aplacar a crise que atinge o município. Durante a apresentação, esclareceu informações e detalhou números do que foi encontrado pela atual gestão, dentre eles uma dívida de 507 milhões de reais deixada pela administração anterior e que pode ultrapassar, segundo Marquesan, 1 bilhão de reais se forem somadas as dívidas contratadas para 2017, sem receita prevista, que somam 815 milhões de reais. Marquesan relembrou a polêmica, inclusive, do imposto predial e territorial urbano e destacou a importância de ter antecipado o pagamento do tributo em Porto Alegre. Segundo ele, se não tivesse ocorrido a antecipação do IPTU, o déficit seria de 622 milhões de reais de contratos realizados em teses cumpridos
honrados pelos fornecedores e não honrados pela administração Fortunati. Ele explicou que a administração dele terá de tirar recursos dos tributos para garantir a continuidade do FUNCriança e da iluminação pública na capital, por exemplo. Desde maio de 2016, garante Marquesan, os fornecedores com contratos acima de R$8.000 não estão recebendo. Para conter os gastos da Prefeitura e arrecadar recursos que garantam os serviços essenciais, ele anunciou medidas que serão tomadas pela atual gestão: definição de prioridades e racionalização de eventos, contingenciamento de orçamentos, criação de cadastro de inadimplentes municipais, redução de locações de imóveis com utilização pela Prefeitura, redução nos repasses para Carris e para a EPTC, a Empresa Pública de Transporte e Circulação. Vamos conferir um pouco do que disse Nelson Marquesan nessa entrevista coletiva hoje pela manhã. E nós não podemos mais negar os problemas financeiros da cidade de Porto Alegre. Então, o critério da transparência ele vai vigorar como um método de solução dos nossos principais problemas da nossa cidade. Primeiro, nós temos um entendimento de que a população tem o direito de saber. Nós vamos mostrar a situação real, os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Quando eu digo isso, nossos, da nossa cidade, hoje, daquilo que herdamos e mais além, daquilo que nós vamos construir, dos nossos erros e dos nossos acertos. Mas para a gente mudar o caminho, para a gente mudar o rumo, primeiro, o princípio é a transparência. Estamos nos fazendo aqui de que a população tem o direito de saber dessa realidade. E que essa realidade, ela só pode ser modificada se nós estivermos todos trabalhando em conjunto. Vai ser um esforço coletivo. Esse é o ideal para que nós possamos superar as dificuldades. E para mudar essa realidade, a gente precisa conhecer. Não adianta mais ignorar, não adianta mais nós tentarmos, como se fala popularmente, tapar o sol com a peneira. Por mais orgulho, por mais amor que nós tenhamos a Porto Alegre, nós não podemos fechar os olhos para a realidade da nossa Porto Alegre. Essas são as nossas receitas, que dependem das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas escolhas. E as escolhas de Porto Alegre levaram a este perfil de crescimento das despesas e a este perfil de crescimento das receitas. Ou seja, ao longo dos últimos 6 anos, as receitas cresceram aproximadamente 7% todos os anos e as despesas cresceram 9,5% todos os anos. Isso é matemática, isso é estatística. Estes são valores consolidados, estes são valores já realizados, indiscutíveis. Isso é um fato, não é uma versão, não é um posicionamento político, partidário, ideológico, apaixonado. É a nossa realidade dos últimos 5 anos, onde a nossa capital decidiu como arrecadar e como gastar o nosso dinheiro. Mas eu acho que esse é um momento crucial. Aliás, este e os próximos dias, com a entrega de mais informações, de mais transparência e de mais ações que precisam ser tomadas para a gente superar essa dificuldade. Isso aqui não é um discurso de caos. Isso aqui é a transparência e o relato da verdadeira cidade que nós temos. E nós estamos apontando de como chegar na cidade que todos nós queremos. Bom, além dessa questão do déficit nas contas públicas, a repercussão disso, né? O pagamento dos fornecedores e do funcionalismo. A exemplo do que acontece com o governo do Estado, Marquesan diz o seguinte:
vai ter parcelamento ou atraso dos salários dos funcionários da Prefeitura de Porto Alegre. Com a arrecadação do IPTU, ele garante que os salários serão pagos em dia, os salários de janeiro e fevereiro. A partir de março pode começar os atrasos, né? Nelson Marquesan foi convidado para estar conosco esta noite. Ele tinha compromissos já agendados anteriormente para esse horário, não pôde comparecer, mas nos próximos dias nós devemos estar conversando com ele ao vivo aqui nos nossos estúdios, bem como também devemos conversar com o ex-prefeito José Fortunati. O José Fortunati, que deixou a prefeitura, está inclusive 2 vezes por semana aqui na TVU e nesse momento está no litoral norte, de onde rapidamente vai conversar conosco, porque a condição técnica não é a melhor, mas a gente vai estabelecer um contato rápido com o ex-prefeito de Porto Alegre para saber, já de cara, né, a avaliação dele a respeito do que aconteceu hoje na capital, essa entrevista coletiva de Nelson Marquesan. José Fortunati, boa noite, obrigado por nos atender aqui na TVU. A situação do município de Porto Alegre, a avaliação que o senhor faz do que foi dito pelo atual prefeito Nelson Marquesan hoje aqui na capital. Boa noite, meu caro Felipe Vieira. Estou aqui no litoral, mas com prazer que respondo a tua indagação, especialmente para os telespectadores da nossa querida TVU. Eu não tenho dúvida de que tentei de todas as formas fazer a transição mais adequada, mais amigável, mais propositiva possível. Colaborei durante os meses de novembro, dezembro do governo. Em janeiro, procurei não me manifestar sobre as posições adotadas pelo Marquesan. Mas, infelizmente, parece que o Marquesan tem simplesmente a vontade de bater. Ele, como parlamentar, batia muito no Tribunal de Contas, no Ministério Público, no Poder Judiciário, nas instituições. Assumiu a prefeitura e, como não tem experiência em administrar, quer continuar batendo. E aí, naturalmente, quer criar a sensação da existência de um caos financeiro para, naturalmente, sair como grande salvador da pátria. O que é importante, nunca deixei de admitir que a grande crise que se abate sobre o país, a maior crise desde o crash da Bolsa de 1929, todos os economistas dizem isso, acabou afetando os orçamentos da União, dos estados e principalmente dos municípios. Deixamos de receber muitos recursos que deveriam vir da União e do estado do Rio Grande do Sul para fazer com que as coisas acontecessem, mas fizemos isso com muita responsabilidade. No último dia do ano passado, no dia 30, último dia útil, eu dei uma coletiva e deixei muito claro de que realmente estamos acabando deixando a prefeitura com déficit de 143 milhões em função desta crise. O Marquesan tanto tentou, tudo tentou, para que eu não fizesse aquilo que há 28 anos é feito em Porto Alegre, que é dar um desconto para a cobrança do IPTU no início do mês de janeiro. Prefeito José Fortunati, o atual prefeito Nelson Marquesan promete publicar todos esses documentos, mostrar com transparência todos esses números. O senhor vai checar essa situação com a sua antiga equipe? Pode aí voltar a dar novas respostas a respeito desses assuntos, né? Essa situação da publicação de todos os documentos e contratos pela atual administração. Qual a sua visão? Esta prática de dar o desconto do IPTU permitia que os prefeitos pagassem o 12º salário, o 13º e contas extremamente importantes no final do ano. O Marquesan tentou impedir isso. Durante o mês de janeiro, atacou várias vezes a prefeitura e eu nunca me manifestei. Nesse momento, quero dizer aos telespectadores da TVU, do 21 e 30, de que estou muito tranquilo. Os dados que o Marquesan está oferecendo não são corretos. Tivemos sim um déficit e nós admitimos isso sem problema nenhum, mas ele está tentando vender a ideia da terra arrasada para depois sair como salvador da pátria. Não são dados corretos, ele não apresentou documentos, ele fala que vai apresentar, mas não apresentou, então estou muito tranquilo em relação à minha gestão. Vou defendê-la porque tenho convicção de que tentei trabalhar da melhor forma possível, da forma mais transparente, da forma mais lisa, da forma mais honesta. Uma boa noite a todos. Obrigado ao ex-prefeito José Fortunati.
por conversar conosco. A situação técnica não era melhor, né? Oscila muito e a gente, diferente do que aconteceu, por exemplo, com o Cláudio Lamacchia, só para explicar para as pessoas, Fortunati estava no celular. Não tinha um computador, não tinha aí uma situação de banda larga e por isso a gente não vai ampliar essa entrevista com o ex-prefeito de Porto Alegre. Mas nos próximos dias a nossa intenção é conversar tanto com José Fortunati quanto com Nelson Marquesan, o atual e o ex-secretário da Fazenda, se necessários, números técnicos a respeito do assunto, porque esta é uma preocupação da população de Porto Alegre. Esses números de déficit na prefeitura trabalham diretamente com a nossa vida. É a situação do lixo na cidade, ou seja, da limpeza de Porto Alegre, é a situação dos buracos nas vias da capital, é a situação do funcionalismo público, atraso no funcionalismo público de Porto Alegre, reflete nas vendas do comércio da capital, e o comércio de Porto Alegre foi prejudicado já no último ano em função dos atrasos nos pagamentos do governo do estado, não só de Porto Alegre, nesse caso de todo o Rio Grande do Sul, mas sente os reflexos, causa, infelizmente, também demissões na iniciativa privada, porque o efeito é cascata, essa crise que, como Fortunati diz, atinge a todo o Brasil e é uma crise que realmente preocupa a todos. Tomara que no horizonte próximo a gente tenha uma solução para esta crise, que os números voltem aos patamares antigos, mas aí voltando aos patamares antigos também, que a gente consiga cobrar eficiência nos gastos, não só de Nelson Marquesan e José Ivo Sartori, mas de todos os prefeitos do Rio Grande do Sul e de Michel Temer e de Henrique Meirelles lá em Brasília, porque nós estamos pagando uma conta muito alta, que é a conta dos nossos impostos. A gente falou nisso também com Cláudio Lamacchia, só o déficit, hoje, que o governo apresenta e uma das formas que o governo arruma para cobrir esse déficit, o governo federal, é não revisar a tabela do imposto de renda. Acaba batendo aonde? No nosso bolso. Temos que nos preocupar com isso. Tem eleição daqui a 2 anos, o candidato a presidente da República tem que ser questionado a respeito disso, mas aquela pessoa que também for pedir o seu voto para o governo do estado tem que ser, para deputado estadual tem que ser, deputado federal tem que ser, as 2 vagas de Senado tem que ser também questionado. Quando é que sai a reforma tributária diminuindo a carga para nós cidadãos? Do nosso bolso já levaram demais, a gente não tem mais da onde tirar. O que eles vão fazer para serem mais eficientes quando chegarem aos parlamentos ou ao Palácio Piratini e à presidência da República nesse caso? Isso é o que a gente tem que cobrar dos nossos governantes, que sabem muito arrecadar e pouco distribuir de volta em serviço, em qualidade de serviço para nós contribuintes. O programa foi diferente hoje, até me alonguei demais nos comentários, não é o habitual, mas era importante a gente pegar e colocar essa situação da Prefeitura de Porto Alegre, e era importante também a gente conversar, mesmo que fosse via Skype, com o gaúcho Cláudio Lamacchia, que não poderia estar, por exemplo, aqui amanhã, vai estar no Rio Grande do Sul, mas já tinha essa viagem programada para Lagoa Vermelha, nessa interiorização da OAB gaúcha, algo que acontece seguidamente. Muito obrigado pela sua sintonia. O 21h30 fica por aqui, fique agora com Guaraci Andrade circulando pela cidade, trazendo informações dos grandes eventos sociais todos os dias na noite da TVU. Até amanhã. Tchau. Benchope Café surge como uma ideia alternativa aos sábados na programação da TVU.
O programa apresentado pela comunicadora Tatiane Ott, o publicitário Cássio Steren e o musicista Solon Paz propõe unir um bate-papo descontraído sobre diversos temas, juntamente com atrações musicais de alta qualidade e diversos estilos, acompanhado sempre por um bom café especial. Mashup Café, música, café e um bate-papo descontraído.